Vamos então começar o 11º capítulo, Intercessão. Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras, que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida em um círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. "Ó meu amigo", exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador depois das primeiras saudações. "Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." "Etelvina, minha amiga", falou o instrutor, com entonação de ternura. "Em toda a parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade." Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo
exângue não lhe pertenciam. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, estéril em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora e respondeu-lhe. Perdão. Tenha calma e coragem, minha filha. Neste momento não é fácil esclarecê-lo. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampara-se a fé sincera, confie na providência Perdão. Nós vemos aqui que o Alexandre está orientando para que ela se ampare na oração. A oração é sempre o caminho mais curto que nos leva ao Pai. E temos que manter esse caminho aberto através do exercício de orarmos sempre, de estarmos sempre em contato com o Pai. Perdão. Sempre em contato com os seus trabalhadores, para na hora da necessidade o caminho estar limpo e aberto e a conexão ser mais rápida. Por isso que ele está colocando aqui. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento.
Despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Esse é um erro comum da maioria das pessoas, de acharem que por estarem se comunicando com o espírito desencarnado, seja através de uma consulta mediúnica ou em desdobramento, como ela está fazendo ali durante o sono terrestre, acham que o espírito é adivinho, tem poderes, pode ver coisas, prever o futuro, analisar o passado. E não é assim. Deixa-se só uma roupagem que se usa na Terra para estudar e para aprender. A gente só larga a roupagem aqui, que essa roupa é da Terra. Nós não mudamos, nós continuamos os mesmos. Precisamos fazer as mesmas consultas, precisamos orar, tanto encarnados como desencarnados. Precisamos pedir ajuda, tanto encarnados como desencarnados, né, para que as coisas possam se esclarecer dentro de nós, principalmente para apaziguar os nossos sentimentos. Nós precisamos sempre, encarnados e desencarnados, buscar o auxílio através da oração. E o que ele coloca aqui, muitas pessoas acham que o espírito desencarnado é adivinho. Por isso, tantos erros, tantas idolatrias, tantos personalismos. As pessoas vão buscar um médium, buscando o orientador do seu mentor ou do espírito que ele traz ali, achando que aquele espírito é dono de toda a verdade. Não, ele tem o mesmo conhecimento que tinha quando estava encarnado. Se quando encarnado era um espírito elevado, um espírito superior, ele desencarnado continua elevado, superior, e se ele está ali ajudando, ele vai poder ajudar com conselhos, com admoestações, mas jamais, se ele for realmente espírito esclarecido, ele vai entrar no livre-arbítrio, ou ele vai colocar posições ou trazer verdades que machuquem. Tem uma frase no livro Voltei, do Bittencourt Sampaio, se eu não me engano, falando para o irmão Jacó, que não adianta uma luz tão forte que segue aquele que está sendo iluminado em vez de iluminar-lhe o caminho. Isso é uma grande verdade. Não adianta a gente receber uma verdade que nos ofusque a visão, que nos segue, que nos atrapalhe. A verdade só deve ser colocada e dita quando ela for absolutamente necessária para o conhecimento e o aprimoramento daquele que está recebendo a verdade. Simplesmente pelo orgulho daquele que está dizendo aquilo que ele acha que é a verdade, não serve para nada, ou para atrapalhar. Precisamos tomar muito cuidado com alguns conceitos que estão muito arraigados dentro de nós por religiões que nós já tivemos durante os milênios que estamos encarnando e desencarnando aqui na Terra. Precisamos tomar cuidado com esses conceitos pré-concebidos, né? Com preconceitos. Todavia, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. A gente vê aqui a tolerância, né? A bondade do Alexandre. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Vamos lembrar que André Luiz só se encontra com Alexandre depois de realizar os seus trabalhos em nosso lar. Ninguém fica no plano espiritual sem trabalhar e estuda nas horas vagas, que é o que André Luiz faz. Por isso que ele diz aqui, ele podia dispor de mais tempo, né, saindo ali do trabalho dele. Convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther.
Tomaria o lar Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? O André Luiz está colocando ali a solução mais rápida, mais simples. Raul poderia desse modo ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou. Sem dúvida, esse é o método mais fácil. E a gente sempre precisa tomar cuidado com as soluções mais fáceis. Vamos lembrar que pela porta, pela grande porta, como diz Jesus, todos passam, a manada passa. Mas aqueles que verdadeiramente estão em busca do conhecimento e das revelações divinas terão que passar pela porta estreita, pela mais difícil. Então, por isso, Alexandre coloca aqui. Sem dúvida, esse é o método mais fácil. E, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Para intercedermos por alguém, para ajudarmos alguém, precisamos dar de nós mesmos as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso tempo, né? A nossa boa vontade, o nosso ombro, o nosso ouvido. A gente precisa parar e pensar nas entrelinhas dos ensinamentos que André Luiz nos traz, é que estão as grandes revelações. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Então ele está ali buscando, não é reconhecimento, ele está buscando conhecimento do assunto para saber como melhor proceder. Então seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que como na terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato, até então inédito para mim, feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto.
como se estivessem tomando alimentos por absorção. Então, tinham 6 entidades escuras ali, entidades muito densas, que estavam inalando, né, absorvendo ali a refeição junto com os encarnados à mesa. Ó meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Onde não existe organização espiritual, conhecimento, oração, o vigiai e orai, né, que é o trabalho, o primeiro passo para se começar a reforma interior, o vigiai e orai, se manter o hábito da oração, o evangelho no lar, que é primordial para se limpar a nossa casa dessas energias e dos miasmas e de irmãozinhos menos esclarecidos que queiram ficar na nossa casa. Então, é o que ele diz. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito, isto é, intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa em que se fixava, compadecido, a paisagem interior prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixam na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Continuam ali junto dos parentes por afinidade, por se sentirem atraídos, por às vezes não conseguirem se desligar dos parentes ou não conseguir se desligarem do apego, do gosto pelas refeições, por uma série de razões. Continuam ali na casa onde moravam e continuam junto da parentela, absorvendo energias vitais, né? Vampirizando essas energias daqueles que são a sua família encarnada. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? 70% da nossa alimentação vem pela nossa respiração, pelos nossos condutos respiratórios. Por isso os orientais valorizarem tanto o que eles chamam de prana, que são as energias que vêm junto com o ar que nós respiramos, né? É o hausto de Deus, é a respiração de Deus que está no fluido cósmico universal, que está no ar que nós respiramos e que nos alimenta. 70% da nossa alimentação vem desse ar que nós respiramos, só 30% vem do resto.
Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso no envoltório carnal. Então, os elementos que estão ali na fervura se desintegram e os desencarnados, inspirando pelas narinas essa fumaça, né, que vem dos alimentos que estão ali se desintegrando pelo fogo, eles ingerem esses alimentos. Eles também se alimentam ali através desses pratos fumegantes. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sobre os olhos. Você, porém, não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, o desencarnado ou está ali para o desencarnado porque sente falta da família, ou o desencarnado está ali porque a família é que é a obsessora deles e os chama o tempo todo com suas lágrimas, com seus sentimentos, com seus apegos. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e às circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. Afins, atraem as fins. É a questão da sintonia. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. Perdão. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciação de natureza invisível. Sempre a nossa mesa, ela é um receptáculo de influenciação de natureza invisível. Através dos nossos pensamentos e sentimentos, nós transmitimos as energias para o alimento que estamos ali. Se estamos com pensamentos ruins ou pensamentos de raiva, atraímos desencarnados que estão na mesma sintonia, que vão também ali vampirizar a refeição que estamos à mesa. Vamos lembrar das nossas avós que não faziam uma refeição sem uma oração. É importante se manter esses hábitos de orar antes da refeição. Quando nossas avós diziam, não se senta à mesa nervoso, não se briga à mesa, não se traz conversas menos dignas à mesa porque atrapalha a refeição, é uma sabedoria que vem com os nossos conhecimentos, com os nossos instintos e que algumas pessoas relegam como coisas de pessoas idosas. Não, são verdades que trazemos conosco. Temos que manter conosco esses bons hábitos. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partir-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Por isso a oração, por isso o pensamento no bem, porque vai atrair os espíritos que estão à volta, que também se comprazem no bem, que também estão trabalhando para a espiritualidade maior. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida,
e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Com oração, com os bons pensamentos, atrairemos espíritos elevados que farão com que a conversa durante a refeição também seja elevada, também seja sublime, para que aquele alimento alimente o corpo e a alma, e não se aproxime daquela mesa, não se aproxime daquela reunião, irmãozinhos menos felizes, né? Irmãozinhos ainda menos esclarecidos. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Então, os tristes inveterados, aqueles que estão ali naquela tristeza, naquela lamúria, ó dia, ó vida, ó azar, estão trazendo os parentes desencarnados que também estão na lamúria de ó dia, ó azar, como a vida é dura, como a vida é difícil, como eu sofro, mimimi, se sentindo vítima. Não existe vítima neste planeta. E a gente precisa entender isso. Aqui os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Estão ali cada um vampirizando um ao outro. Os desencarnados vampirizando as energias dos encarnados e os encarnados vampirizando os desencarnados com seu chororô, com seu mimimi. Ouça você o que fala. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Aí nós vamos ver aqui um deles falando, né? Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Ó, que doloroso destino. Por isso que eu falei, ó dia, ó azar, ó vida, né? E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Então ela estava ali botando uma luz naquele caminho para tentar modificar as vibrações. Alexandre fixou nela toda a sua atenção. Então precisa partir de nós. Nós precisamos ter essa vontade de buscar a mudança para que os nossos irmãos do plano superior possam nos ajudar, porque eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Se ela tivesse ali, ó dia, ó azar, com vida difícil, o porquê que aconteceu isso, eu não mereço isso, o Senhor, ficasse naquele mimimi que eles estavam, o Alexandre não poderia intervir, porque ele não iria nem ter acesso à vibração dela. Como ela estava ali, colocando, que quando ele coloca aqui, quando ela coloca aqui, devemos confiar na bondade de Deus, então ela está ali buscando
né, uma elevação para sair daquela lamúria, o Alexandre pôde chegar até perto dela e interceder por ela, né? A viúva, Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. Ele mandou as vibrações dele para ela, intercedeu ali junto a energia que estava nela, aumentou essas boas energias para ajudá-la. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial, que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Qual médico abnegado? Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. As energias começaram a influenciar os que estavam à volta. As crianças foram primeiras a receber aqueles bons fluidos e mudaram, né, a sua mentalização, as suas energias. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, né? O André, né? Queria se fazer visível àqueles irmãozinhos sem luz que estavam ali, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse, e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Então, aqueles sentimentos cristalizados naqueles espíritos desencarnados que estavam ali chorosos, não iam se desfazer em um dia. Se ele quisesse mesmo ajudar, que viesse ali em outras ocasiões para tentar ir ajudando eles aos poucos. Eles têm que ter foco naquilo que eles vieram fazer ali, né? No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem proveito construtivo. E revelando o reduzido interesse pelas conversações dos encarnados em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidades de informes iniciais
para dar feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Então eles vão procurar os irmãos visitadores, são os trabalhadores junto àquela família, aqueles que visitam, os irmãos desencarnados, trabalhadores do bem que visitam as famílias, que visitam aqueles com os quais eles trabalham. Vamos então continuar na segunda parte deste capítulo.